Notícia do dia 25 de agosto de 2016, que diz o seguinte: hoje está começando a Semana da Vergonha Nacional. Essa frase foi dita pelo ex-presidente Lula a uma plateia de trabalhadores do setor naval. O ex-presidente afirmou que afastamento da presidente agride diretamente os seus eleitores e afeta o mercado de trabalho. Interessante que a grande mídia ela publicou isso dando ênfase a diferentes partes do discurso de Lula. A gente vai ver aqui rapidamente o que o Estadão fala, assim como outras mídias. Em ato na porta do estaleiro Eisa Petro 1, em Niterói, Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, dia 25, foi quando começou o julgamento do impeachment no Senado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que hoje está começando a Semana da Vergonha Nacional, com a tentativa de impeachment de Dilma Rousseff. A uma plateia de trabalhadores do setor naval, Lula afirmou que o afastamento da presidente agride diretamente seus eleitores e afeta o mercado de trabalho. Lula disse que o único erro da Dilma foi ser honesta. E aqui, com certeza, vocês estão liberados aí para deixar os seus comentários sobre a honestidade de Dilma. Até agora está sendo acusada de um monte de coisas, mas ninguém conseguiu achar um problema de corrupção dela. Não tendo problema de corrupção, criaram então a situação das pedaladas fiscais, que parte dos técnicos diz que houve e outra parte diz que não houve. E que prevalece no país o complexo de vira-lata, referindo-se ao programa de privatização do governo Temer. É claro, vira-lata é aquele camarada que você começa uma empresa, mas diz, não vou dar conta, então entrega tudo para fora e pronto, a gente aqui não é capaz de fazer nada. Nós somos dependentes das empresas de fora, porque aqui dentro ninguém consegue fazer nada. Essa política foi que o Brasil sempre teve, mudou um pouco isso daí com o Lula. Apesar disso, a própria política do Lula também foi criticada aí por esses que são hoje que estão no poder. O que está em jogo, na verdade, é o direito desse país de ser grande. Querem desmontar a Petrobras, que fez a maior descoberta do mundo. Caindo a Petrobras, quebram as siderúrgicas. De fato, as siderúrgicas antes do Lula não tinham muita força. Com o Lula, a Petrobras crescendo, essas estatais aí, é que, de fato, essa indústria naval brasileira, que estava praticamente sucateada, é que ela foi restaurada. O problema é que o crescimento das estatais também traz consigo muita corrupção. Porque é justamente isso, a política, infelizmente, é isso. Você não governa com somente o seu partido, nem com ideologia. Num país democrático, você precisa da maioria. Aí você faz aliança. O PT e o PMDB foram inimigos históricos. Mas aí, de repente, PT e PMDB juntos, governando, quer dizer, por que isso? É porque eles passaram a se amar? Não, não é isso. É democracia. Você governa com a maioria. Se não tiver maioria, não governa. Então, para o PT, ele adotou a estratégia de se juntar com o PMDB, porque aí não precisaria se juntar com vários pequenos. Se juntou logo com um grande. E hoje o PT paga o preço disso. Que o PMDB traiu o PT aí em busca dessa... Quando cheirou aquele negocinho lá de poder, o PMDB não teve dúvida e traiu o governo, e é isso que o Lula também está falando nesse discurso dele aqui. Tem que discutir isso a fundo. Assim, terminando a lógica. Então, o camarada vai, se junta com o governo, e aí o que ele faz? Começa a distribuir cargos. O PT, olha, então você vai ser ministro da Energia, ministro daqui da acolá, e começa também a apontar diretores, como o Sérgio Machado, aí para uma das empresas da Petrobras. E aí começa o processo de corrupção. Tá, aí o cara coloca lá o diretor dele, aí o diretor diz, olha, é o seguinte, você me ajudou aqui, então vamos bolar aqui um sistema, aí desvia recurso, faz licitação superfaturada e assim por diante. Isso não vai trocar com o presidente. Não adianta trocar o presidente, porque o sistema é assim. O sistema democrático brasileiro é assim, não consegue combater esse tipo de corrupção. Não interessa quem esteja lá em cima, fez pacto, o sistema permite que esse tipo de coisa aconteça. E é isso que eu acho que muitas pessoas não entendem. Antes de falar, o ex-presidente pediu ajuda da plateia porque recebeu recomendação médica de manter-se mudo por causa da irritação na garganta. Os outros jornais aqui também confirmam isso. Lula diz que começa a Semana da Vergonha Nacional, só que aqui ele fala uma outra coisa. Hoje começa o Dia da Vergonha Nacional, em que os senadores começam a rasgar a Constituição do país e o dia em que eles começaram a debater punição de uma mulher inocente, cujo único crime que cometeu foi justamente o de ser honesta, disse Lula. E aqui, por último, na Folha de São Paulo, julgamento do impeachment inicia a Semana da Vergonha Nacional, diz Lula, que fala aqui o seguinte: em defesa da Petrobras, da indústria naval e pela geração de emprego,
Tá? Eu estou envergonhado de perceber que o Senado, que deveria estar debatendo os interesses do povo brasileiro, os interesses dos trabalhadores, está discutindo a condenação de uma pessoa inocente, disse Lula, que questionou a legitimidade do julgamento. Hoje é o dia em que começam a rasgar a Constituição do país. Então é isso aí. Essa foi a mensagem do Lula, justamente no tempo que começa o julgamento do impeachment. A gente vai estar acompanhando esse impeachment aí e mostrando para vocês, fazendo uma análise dos discursos e de tudo que está acontecendo no Brasil. Um grande abraço e até a próxima notícia.